Felicidade plena. Como alcançá-la? Capítulo 4. Abra o coração a Deus. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios capítulo 28, verso 13. As condições para receber a misericórdia de Deus são simples, justas e razoáveis. O Senhor não pede de nós coisas difíceis para alcançarmos o perdão de nossos pecados. Não temos de fazer longas e cansativas peregrinações, nem praticar duras penitências com o objetivo de recomendar nossa alma a Deus ou para expiar nossas transgressões. Mas o que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará a misericórdia. Diz o apóstolo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago capítulo 5, verso 16. Confesse seus pecados a Deus, o único que pode perdoar, e as faltas uns aos outros. Se você ofendeu um amigo ou vizinho, reconheça a sua culpa, e ele tem o dever de perdoar-lhe totalmente. Você precisa buscar o perdão de Deus, porque o irmão a quem feriu é propriedade de Deus, e ao ofendê-lo você pecou contra o seu Criador e Redentor. O caso será levado perante o único mediador verdadeiro, nosso grande sumo sacerdote, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele pode ter compaixão de nossas fraquezas, tem condições de nos purificar de toda a mancha do pecado. Os que não humilharam ainda o coração perante Deus, reconhecendo a sua culpa, não cumpriram ainda a primeira condição para serem aceitos. Se não experimentamos ainda aquele arrependimento completo e definitivo, e não confessamos os nossos pecados, com verdadeira humildade e tristeza de espírito, aborrecendo nossos maus atos, não estamos procurando verdadeiramente o perdão dos pecados. E se nunca buscarmos a paz de Deus, nunca a encontraremos. A única razão para não receber o perdão dos pecados passados é não estarmos dispostos a humilhar o coração e a cumprir as condições apresentadas pela palavra da verdade. Acerca desse assunto, as instruções a nós apresentadas são bem claras. A confissão dos pecados, tanto em público como em particular, deve ser sincera e feita de maneira franca. O pecador não deve ser forçado a confessar. Também não deve ser feita de maneira displicente, nem exigida daqueles que não reconhecem o terrível caráter do pecado. A confissão, que é o desafogar do coração, achará o caminho para Deus de infinita piedade. Diz o salmista: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos capítulo 34, verso 18. A confissão verdadeira é sempre específica e feita de acordo com o tipo de pecado. Algumas faltas devem ser apresentadas exclusivamente a Deus, outras serão confessadas a pessoas que foram ofendidas, ou podem ser de caráter público, devendo então ser apresentadas publicamente. Toda confissão, porém, deve ser direta e sem rodeios, reconhecendo os pecados dos quais fomos culpados. Nos dias de Samuel, os israelitas se afastaram de Deus. Estavam sofrendo as consequências do pecado, pois haviam perdido a fé no Senhor, deixado de reconhecer seu poder e sabedoria para governar a nação. Haviam perdido a confiança em sua capacidade de defender sua causa. Viraram as costas para o grande rei do universo, preferindo ser governados como as nações vizinhas. Para reencontrar a paz, fizeram essa confissão bem definida: a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. 1 Samuel 12, verso 19. Era necessário que confessassem exatamente o pecado do qual haviam sido convencidos. Sentiam-se oprimidos pela ingratidão que os separava de Deus. A confissão não será aceitável a Deus sem sincero arrependimento e reforma. É preciso que haja mudanças verdadeiras na vida,
Tudo que é ofensivo a Deus tem de ser renunciado. Esse será o resultado da verdadeira tristeza pelo pecado. O que nos cabe fazer é deixado bem claro. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Isaías capítulo 1, versos 16 e 17. Restituindo esse ímpio penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Ezequiel capítulo 33, verso 15. Paulo diz acerca do arrependimento: quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudade e que zelo, que vingança! Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. 2 Coríntios capítulo 7, verso 11. Quando o pecado obscurece as percepções morais, o transgressor já não consegue enxergar os defeitos do seu caráter e nem reconhece quão grande é o mal que ele cometeu. A menos que se entregue ao poder convencedor do Espírito Santo de Cristo, ele não pode enxergar os próprios pecados. Suas confissões não serão sinceras nem verdadeiras. Cada vez que reconhece suas faltas, acrescenta uma desculpa, justificando a maneira de agir, declarando que se não fossem certas circunstâncias, não teria praticado este ou aquele ato pelo qual está sendo reprovado. Depois que Adão e Eva comeram no fruto proibido, ficaram envergonhados e com medo. A princípio, somente pensavam em como desculpar seu pecado e escapar da temida sentença de morte. Quando o Senhor perguntou a eles sobre o seu pecado, Adão respondeu, lançando a culpa em parte sobre Deus e em parte sobre sua companheira. A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. A mulher culpou a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Por que o Senhor criou a serpente e por que permitiu que ela entrasse no jardim? Essas eram as perguntas que pareciam estar por trás das palavras, procurando uma desculpa para o pecado e lançando sobre Deus a responsabilidade de sua queda. O espírito de justificação própria surgiu com o pai da mentira e tem sido utilizado por todos os filhos e filhas de Adão. Confissões desse tipo não são inspiradas pelo Espírito de Deus e ele não as aceita. O arrependimento verdadeiro levará a pessoa a assumir a sua própria culpa sem justificativas, sem desculpas. Como o pobre publicano, que nem ao menos ousava erguer os olhos ao céu, clamará: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Os que reconhecerem sua culpa serão justificados, pois Jesus apresenta seu sangue em favor da pessoa arrependida. Os exemplos que a Bíblia nos apresenta de verdadeiro arrependimento e humilhação revelam um espírito de confissão em que não há desculpa para o pecado, nem tentativa de justificação própria. Paulo não procurava esconder seus próprios pecados. Ele os pintava nas cores mais negras, não procurando atenuar ou diminuir a sua culpa. Ele escreveu: encerrei muitos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Atos capítulo 26, versos 10 e 11. Paulo não hesita em declarar que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz Paulo. O coração humilde e sincero, verdadeiramente arrependido, apreciará o amor de Deus e o preço pago no Calvário. E como um filho confessa suas faltas a um pai amorável, assim trará o pecador arrependido todos os seus pecados diante de Deus. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9.